Oi, pessoal. Deixa eu chamar aqui o Maurício. Oi, oi. Deixa eu avisar que eu convidei aqui. Oiê. Viu, Isaías? Toca a ficha. Agora dá pra parar porque tem relação com o artigo. Stephanie, essa live é a tua cara. Te prepara. Oi, Cami. Oi, Anderson. Tudo bem? Tudo jóia? Eu acho que eu já convidei. Pelo menos aqui parecia que sim. Acho que deu. Oiê. Acho que agora vai dar. Oiê. Agora deu. Oi. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo, e com vocês? Digo? Deu certo, tudo jóia. Tudo bem. Muita gente já aqui. Que bom. Olha aí, ó. Maravilha. Então tá, pessoal, vamos dar continuidade. A gente decidiu fazer essa live porque alguns alunos pediram que a gente fizesse uma live com conteúdo também, não só aquela live que a gente se apresentou, mas também lives de conteúdo. E professor é um bicho que quase não gosta de conversar, né? Então a gente pensou que seria legal fazer, pelo menos quinzenalmente, algum bate-papo com vocês, ainda mais no fim de domingo, que é a BED, né? No fim de domingo. Então, você tem que nos aguentar, pelo menos de vez em quando, a conversar aqui. E o nosso tema de hoje é o Setembro Amarelo, fazendo alusão ao mês, também é um tema que é super importante. Vários alunos nos sugeriram alguns outros temas que já estão no radar, fiquem tranquilos. Mas a gente decidiu fazer essa live para conversar com vocês e já para apresentar algumas coisas que a gente pretende para o futuro, alguns futuros cursos e também uma promessa, né? Que a gente falou que ao longo dessa live teria um voucher de desconto para o nosso curso, que já está com as matrículas abertas, então fiquem atentos, tem que ficar até o fim. Os orientandos, a presença é obrigatória, né? Já vi alguns entrando aqui, não pode sair. Depois dessa semana eu vou cobrar algumas coisas que foram faladas aqui. E aí, meu querido, tudo bem? Saudades tuas. Fica aí para conversar um pouco com a gente. Acho que é isso, Maurício. Quer iniciando? Quero. Bom, então boa noite a todos. Na verdade, a live de hoje, ela trata sobre o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, talvez alguém possa perguntar qual é a relação que isso tem, já que vocês propuseram fazer uma live sobre o Setembro Amarelo e os impactos nas relações de trabalho. Eu acho que tem muita relação. Quando se fala que um tema tem relação com contrato de trabalho, relação de emprego, Andressa, às vezes as pessoas, primeira coisa que se perguntam, tá, mas isso tem alguma previsão? Isso apareceu na NR1? Essa palavra aparece em algum tipo de normativa da OIT? Isso tem sido tratado pela jurisprudência? Não, não tem. Mas eu parto do pressuposto de que existem esses círculos sociais, círculos familiares, os círculos das relações de trabalho, que de alguma maneira podem fazer com que um comportamento humano ele influencie no seu desempenho profissional, que aliás isso é extremamente natural na medida em que diante do nosso regime de trabalho, do nosso sistema de trabalho, a gente fica mais tempo no trabalho do que com a família. E inevitavelmente, isso é uma questão histórica. A gente leva da família, a gente leva, e da escola, a gente leva para o trabalho aquilo que a gente aprende e convive, né, Andressa? Então, acho que um dos pontos importantes de trazer aqui, que até o TRT vem abordando isso,
inclusive, acho que amanhã faz também um evento com psicólogas que vai falar dessa questão dos círculos de paz, é a referência que eles fazem, círculo de paz entre colegas de trabalho. E eu acho que esse assunto ele surge no clima da nova NR1, eu não tenho dúvida disso, né? Mas aí alguém, de novo, me reportando aquele questionamento, Maurício, já tivesse algum caso de suicídio com nexo causal? Não. Já verificasse na jurisprudência e alguma situação como essa, eu olhei para estudar, seja para mim, seja para a live, eu olhei jurisprudência, e aí confesso que fiquei restrito ao TRT, Andressa, jurisprudência no sentido de que aqui tem alegações de doenças profissionais causadas por depressão em ações indenizatórias, cujo um dos sintomas ou dos problemas seria a tentativa de suicídio em decorrência da doença alegada. Mas eu não consegui encontrar o suicídio como tendo nexo causal à relação de trabalho. Mas, de novo, nesse clima, Andressa, eu não sei o que tu acha, qual é a tua opinião. No momento que a NR1 resgata cada vez mais a ideia do princípio do cuidado do empregador em relação aos seus trabalhadores, não só com as doenças que têm riscos psicossociais dentro do trabalho, mas aquele trabalhador que traz doenças pré-existentes ou vive numa situação de risco e aquilo pode ser agravado dentro da relação de trabalho. Eu não sei o que tu acha, Andressa, mas eu sinceramente vejo isso como bastante factível em relação à prevenção do suicídio. E me parece que mesmo que o suicídio não tenha causa dentro das relações de trabalho, é importante que se trabalhe essa ideia da prevenção, porque isso de alguma forma deságua no comportamento do trabalhador, né? Não sei o que tu pensa sobre isso, né? E, de novo, eu não estou aqui cravando que existe nexo causal, até porque, né, o próprio Supremo já consolidou a ideia de que a culpa ela é subjetiva, então, numa alegação de doença ou acidente, obviamente, eu preciso configurar o nexo causal, e por isso a alegação começa como culpa subjetiva. Mas o que tu acha, Andressa, dessa questão aí, motivada com esse clima da NR1? Eu acho que, assim, antes da gente falar da NR1, a gente tem que dar uns passinhos atrás. Tem alguns alunos meus aqui, sabem que quando eu falo isso, a gente tem que voltar quase para a raiz das coisas. Eu acho que é importante, Maurício, a gente falar da Concausa, até porque, para quem não sabe, essas nossas lives vão começar a ficar disponíveis no YouTube, porque isso é material acadêmico, a gente tem que falar sobre isso. E por que eu faço questão de voltar à história? Como é que nasce o Setembro Amarelo? As coisas não nascem prontas, né? A história do Setembro Amarelo, caso alguém que esteja assistindo não saiba, ela começa através de um rapaz de 17 anos que comete suicídio, né? E a família simplesmente não sabia que ele estava sofrendo de doenças psicológicas, né? A família não sabia, e era um menino, 17 anos, imaginem, e ele tinha um Mustang amarelo, né? Super habilidoso, enfim, e a família não sabia. Quando percebe, acontece a tragédia, e no velório desse menino, os pais dele começam a distribuir a tal da fitinha amarela. Daí que nasce também. Começa a distribuir a fitinha amarela. E aí, quando chega no Brasil, esse menino morre nos anos 90. No Brasil, a partir de 2013 ou 14, alguma coisa nesse sentido, o Brasil começa esse movimento também de pensar na questão da prevenção acerca do suicídio. Antes da gente entrar nas relações de trabalho, a gente tem que entender como é que nasce. Muito bem, e aí a Fundacentro, que é um órgão brasileiro preocupado com as questões de saúde no trabalho, a própria CVV, que é um centro de valorização, não sei se todos sabem, que existe no Brasil, que é um número que se liga quando se está tendo alguma crise de ansiedade, algo nesse sentido, e um movimento de conscientização, porque o problema, Maurício, por que eu estou contando essa historinha de pleno domingo à noite? Porque existe muito estigma com relação a esse assunto. Sim. E antes de entrar nas relações de trabalho, a gente tem que normalizar as pessoas que pensam nisso, e isso é um problema muito sério. E por que isso é um problema muito sério? Agora entrando nas relações de trabalho. A Stephanie, que foi me orientando e que apareceu o Jair, que entrou,
se me provocou, na verdade, falando que queria estudar sobre isso. E eu falei para ela, Stephanie, o grande problema, vai ser achar doutrina que fale, 2, jurisprudência. Porque a gente não pode falar de um problema trabalhista sem trazer jurisprudência também. E aí o grande desafio dela foi a pesquisa da jurisprudência. Entrando na linha do que tu trouxe, o problema realmente no judiciário é a concausa. Porque por si só, ela não localizou, e eu também não, uma pessoa que entra numa empresa e desenvolve uma doença. Mas a concausa, sim. E aí como é que nasce? A pessoa talvez já tenha uma depressão, uma ansiedade, algo nesse sentido, e em razão do nexo de causalidade, é possível comprovar que teve relação com o trabalho. Só que tudo isso, pessoal, evidentemente não nasce pronto. Tudo isso foi uma construção, porque a burnout até ontem não era considerada, não tinha CID. Aí agora tem CID, agora a gente conhece. E NR1 vem justamente nessa linha, né, Maurício? Mas eu acho que nem é só a NR1, talvez também a NR17, que fala também das questões ergonômicas do trabalho, porque em algum momento da NR fala-se que é preciso controlar também as exigências enquanto a pessoa está afastada do local de trabalho para fins de, inclusive, produtividade, né? Porque tem uma linha muito tênue entre quanto ser produtivo e passar da linha, né? Acho que é nessa linha. E pegando um pouco o gancho do que tu trouxeste em relação a, por exemplo, nesses estudos que eu estava fazendo, ainda que menos aprofundados do que a Stephanie atua orientando, eu verifiquei, por exemplo, uma decisão de 2017 da 30ª Vara, aqui confirmada no tribunal, no sentido de que uma empregada testemunhou o suicídio de um colega de trabalho e já tinha também outros problemas de natureza psicológica ou de ordem psicológica, e postulou, então, indenização por danos morais pelos problemas que tinham, pelos problemas que apresentava, melhor dizendo, e não houve a verificação nem do nexo causal ou concausal em relação a isso, embora o quadro dela, e isso ficou muito claro, foi agravado por testemunhar o suicídio do colega. A discussão é que o que prevalecia, não me lembro se chegou a agravar, eu acredito que não, mas, na verdade, ela testemunhou e ela alegava que aquilo havia piorado por um suicídio do colega no trabalho. E esse é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar e que eu tenho insistido e até mesmo um pouco, muitas vezes, sou criticado ou pelo menos questionado. Eu acho, Andressa, que quando a gente fala em riscos, e agora principalmente em riscos psicossociais, a gente tem que pensar de forma generalizada. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, mais uma vez, se os empregadores, e aqui posso falar porque trabalho só para a empresa, se os empregadores tiverem apenas aquele pensamento de que vão fazer os riscos psicossociais apenas para cuidar daquilo que possa ocorrer dentro do trabalho, muito provavelmente isso não vai evitar os problemas, que é a ideia com a prevenção e com a precaução, e ao mesmo tempo vai gerar um risco. Aí alguém diz assim para mim, mas Maurício, o empregador ele não pode se tornar quase que um psicólogo cuidando das questões externas em relação aos trabalhadores. Aí isso vem ao encontro que tu estás dizendo. Evidente que não. Evidente que o empregador, dentro dos limites da relação de trabalho, ele não tem uma função assistencial, não tem. Isso é uma função dos sindicatos, mas não da empresa. Por outro lado, o comportamento do empregado pode não só se desenvolver em prejuízo e isso ser agravado, e aí vai ao encontro do que tu falaste em relação ao concausa, como também em relação ao ambiente, aos demais trabalhadores e à produtividade, que é o que tu disseste. Né? Então, é um conjunto que justifica aquela premissa que eu sempre defendo, que identificar e investir na prevenção dos riscos e da saúde do trabalhador é um investimento que talvez seja a longo prazo, que talvez não dê resultado imediato ou palpável, perceptível, mas efetivamente tem sim uma ligação.
Eu até deixo aqui de recomendação, Andressa, que essa ideia que eu trago, e isso já é de bastante tempo, mas ela é confirmada para quem quiser entrar no site da OIT. Existe um boletim internacional de investigação sindical, tá? Só que ele é em espanhol. E ele fala dos riscos psicossociais ainda em 2016, para tu veres como o Brasil ele sempre está atrasado. E por isso que nós somos campeões mundiais em acidentes e doenças. Exatamente do trabalho, exatamente pelo fato de que o Brasil está sempre atrasado. Até deixo aqui para vocês, riscos psicossociais, estresse e violência no mundo do trabalho. Isso aqui eu acho que é importante, para quem quiser, é em espanhol, não tem traduzido, mas é de fácil leitura, e ali já traz essa ideia desde 2016. E foi em 2023 que a ação da NR1. Né? E uma coisa eu acho que é importante, Andressa, também quero te ouvir a respeito, que aí eu acho que entra um pouco, tá? Embora seja questionável, a ideia da função social da empresa, no sentido de colaborar também com a sociedade para algo que é realmente grave, realmente traumático, que tu falaste, né? E aí tu deste a origem do menino, do rapaz que se suicidou. O suicídio é algo muito grave, assim como qualquer outro quadro de morte, mas é muito traumático. E as causas, elas são múltiplas. Então, eu acho que, de alguma forma, se a gente verifica alguém que está entrando em depressão, ou que a gente verifica que o comportamento muda, porque nós não temos como perceber isso, né? E nesse caso aqui, efetivamente, eu acho que o empregador tem sim a condição, né, de verificar. Eu até acho que, e eu sempre cito em sala de aula, aqueles vídeos que circulam no Instagram, inclusive em prevenção ao suicídio, que eles mostram, Andressa, um vídeo ou a pessoa uma semana antes de se suicidar. Uhum. Então aparece pessoas numa festa, aparece uma pessoa pulando de paraquedas, aparece uma pessoa sorrindo com o cachorro e se suicidou depois. Então, eu acho que a gente tem que ter essa meta e sim, eu acho que precisa haver uma virada de chave dos gestores. Não sei o que tu pensa sobre isso, e aí já te encaminho até a resposta aqui eu não consigo visualizar de quem é, Pablito Marques, pelo menos Pablo, aqui. Meu aluno. Então tá. Ele fala aqui existem inúmeros casos de quadro na função de call center, eu desconheço, mas parto da presunção de veracidade do Pablo, devido à pressão para o cumprimento de metas, bem como a falta de educação dos clientes com o operador. Não só tem isso, tens razão, Pablo, a pressão externa, se não controlada pelo empregador, ela pode sim ser um fator. Isso me perguntaram em relação aos professores. Recentemente eu dei um curso de prevenção de assédio para gestores na Unicinos, gestores de escolas. Então, devia ter em torno de 40, 50 gestores de escolas de Porto Alegre, Canoas e de outros estados. E a pergunta, uma pergunta foi feita muito próxima ao que tu estás dizendo. A pressão cada vez mais aumenta dos professores em relação ao tratamento com os alunos e a pressão dos pais, por várias questões. Chega a ser questões religiosas, questões políticas e questões mesmo relacionadas ao ensino. Então, eu acho que sim, eu acho que essa pressão que o Marx aí revela, eu acho que ela... Não sei o que tu acha, Andressa, mas isso é o prato cheio, é o carro-chefe da NR1, né? De identificar isso, né? Mas aí entra aquela coisa que tu falou, Marx, a questão da produtividade, né? E aí a nossa relação capital-trabalho permite isso, o problema é achar o limite. E na verdade, na linha do que tu trazes, Maurício, a função social da empresa, a questão do sindicato e também da CIPA. Porque as pessoas esquecem também que a CIPA não é só garantia de emprego. Infelizmente, a gente percebe, quem advoga para a empresa sabe, que muitas vezes as pessoas querem estar na CIPA pela garantia de emprego e esquecem da função social da CIPA. Né? A CIPA tem norma regulamentadora número 5. Então, assim, para quem conhece, tem 14 páginas muito bem postas. E é interessante que lá na NR respectiva da CIPA, fala-se de metodologias para fins de descobrir
possíveis doenças. Ou seja, a CIPA não tem só o dever de observar se o sujeito está adoecido ou observar doenças óbvias, né? A gente que lida, por exemplo, com computador sabe que existem doenças óbvias, aquelas de ficar com a mão assim. E a doença que a pessoa desenvolve sem ninguém perceber. E aí vem a doença do silêncio, porque a questão do suicídio nada mais é do que o silêncio. Ninguém avisa que vai tentar o suicídio. Essa é a questão. E por isso que pouco se vê documento, porque as pessoas, primeiro, têm o estigma de falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso, né? A gente sabe, evidentemente, que a mídia também não mostra, até para não incentivar, tudo bem. Mas existe uma linha muito próxima entre não incentivar e não tratar sobre isso. E vários documentos falam de que isso seria um tabu, e é verdade, principalmente nas relações de trabalho, porque acabam pensando, mas o empregador vai ser penalizado também por isso. Não, não é isso, né? O empregador tem que agir com prevenção, com precaução. Inclusive, quando se altera a 14457, que é a Lei do Emprega Mais Mulheres, é o momento que altera o nome da CIPA. E lá, na 14457, que traz a figura do assédio também, alterando a ANR1 e tudo que diz, fala-se de semanas de conscientização. Então, eu acho que na linha do que tu coloca, Maurício, de fazer cursos de capacitação, de incentivar e ensinar as pessoas a isso primeiro, não tratar isso como um elefante no meio da sala. Isso acontece, as pessoas adoecem em razão do trabalho, as pessoas precisam muitas vezes de ajuda. E eu acho que um exemplo que tu falou, inclusive em sala de aula aqui, que eu achei muito interessante, que não é, meu Deus, quantos atestados a pessoa entrega, mas por que a pessoa está entregando tantos atestados? E eu sou orientanda, tenho licença poética para copiar e colar o que o orientador fala em aula, vou falar também. Isaías, que é meu orientando, fala na mesma linha que o Pablo falou, em 2024, o número de suicídios entre policiais aumentou quase 30%, e isso é verdade. Eu já fiz banca também de uma menina que era policial militar, e ela fala que o policial militar ele não consegue se desconectar, porque ele é policial, e mesmo estando a paisana, ele é. E eu já dei aula para turmas cheia de policiais, qualquer barulho na rua, todos eles se levantam, mesmo sem saber o que é, o instinto. Então, eles não conseguem se desconectar em razão da profissão. Aqui eu não estou entrando no mérito, mas é importante que se fale também da CIPA, porque as pessoas não sabem qual é, muitas vezes, a função da CIPA, as pessoas não entendem que se fala de prevenção, se fala de precaução, e eu acho isso muito importante trazer na linha do que a gente estuda há muito tempo também, Maurício. Eu lembrei da figura do salário emocional. Sim. Que transborda a questão pecuniária, né? Sim. Talvez o empregador tendo que fornecer, inclusive, meios da pessoa se conscientizar, porque às vezes as pessoas não sabem que estão adoecidas, não sabem que precisam de ajuda, não tem um canal, e assim tem até vergonha disso. Acho que seria nessa linha. Eu acho que sim, e aí isso mostra e reforça o que eu tenho falado em cursos que tenho ministrado, seja em company, seja por força acadêmica, cursos de prevenção e precaução a qualquer tipo de assédio, que essa questão ela transcende o aspecto de doença e acidente, Andressa. Eu acho que a primeira coisa esses dias me perguntaram, né, para fazer uma NR1, eu disse a primeira coisa é quebrar o paradigma. Se a empresa continua com a ideia de que existe mimimi em 2025, tu não vais conseguir fazer uma NR1 concreta. Não vai, porque assim, não existe mimimi, não existe. E aí, às vezes, alguns me perguntam, então, Maurício, tu és o adepto ao politicamente correto? Sim. A Andressa me conhece de muito tempo, e aqui alguns me conhecem. Eu sou adepto da régua alta, da régua altíssima. Eu fui criado assim, e também não só na questão profissional, mas na questão de relacionamento e o respeito às pessoas. E cada vez mais, e eu acho que isso tem uma grande influência das redes sociais, fazem com que as pessoas elas percam esse filtro, que é importante, e, portanto, sempre quando existe uma relação desigual ou a perda de um filtro, a gente precisa, sim, se utilizar, Andressa, da régua alta.
Então, eu acho que, inevitavelmente, a questão transcende apenas falar em assédio. Eu acho que o assédio, burnout, suicídio, nós estamos falando de diversidade e inclusão. Eu acho que a gente vai ter que entender exatamente como as coisas funcionam, porque talvez, quando a gente olha para o colega do lado e diz que cara arrogante, que o cara sequer fala comigo, talvez haja algum problema que nós não podemos pré-julgar, né? Vejam bem, eu não estou defendendo aqui que o empregador deva parar tudo e fazer a investigação em relação àquele trabalhador. Mas, muito provavelmente, o comportamento dele não pode ser um demérito, né, Andressa? Ou uma causa para que daqui a pouco tu descarte aquela pessoa tão somente porque ele não cumprimenta, ou não fala, ou não conversa. E aí, o problema todo, às vezes, que desencadeia problemas e riscos psicossociais é aquilo. Ó, aquele cara ali é estranho, ó. Aquele ali é meio pancada. Aquele cara ali, esse aí, não, nem fala muito. Esse cara até parece que é autista. Essas expressões, elas são capacitistas. E o capacitismo, infelizmente, cresce de uma forma vertiginosa, apesar de todas as campanhas. É muito fácil. Nós temos aí, né, o caso do Peninha, que finalmente, eu acho que finalmente se deram conta do que realmente esse cara representa, né? Que o que ele não faz é humor, assim como o Léo Lins, e eles não fazem humor, eles realmente atacam a honra e a dignidade e a imagem das pessoas, e espero que parem de dar agora, a partir de agora, que parem de dar ênfase e audiência para esse tipo de, entre aspas, humorista. Mas voltando ao tema, Andressa, eu acho que isso é uma tendência, verificando aqui pela jurisprudência, há pedidos, eu olhei aqui, há pedido de indenizações com quadros de que a pessoa tentou suicídio e tenta conexão, né? Mas o que eu vejo em quase todas as decisões que eu olhei aqui é o risco de nexo de causalidade. Aliás, perdão, a ausência, não risco, a ausência do nexo de causalidade. E eu acho também, André, se queria te ouvir um pouco sobre essa questão do assédio, né? Falando um pouquinho agora do assédio moral, né? Se tu olhar qualquer livro clássico de assédio moral, assim, aqueles livros mais antigos de assédio moral, a gente vê, Andressa, que o assédio, ali quando começa a explicar os termos, como era a Espanha, como era nos Estados Unidos, e tem exemplos no Japão, Andressa, de suicídio em decorrência do assédio. Isso quando foi introduzido, né, no Brasil, a ideia do assédio por uma enfermeira ou psicóloga do trabalho, né? E queria te ouvir um pouco sobre isso. Tu acha que o assédio pode ser uma causa? Com certeza, com certeza. E na verdade, primeiro que o assédio é outro assunto que as pessoas têm dificuldade, de entender, dois, até de observar que estão sofrendo assédio, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que o assédio tem que ser aquela coisa escrachada, né? Todo mundo tem, não é. O assédio ele tem várias formas. E também na linha do que tu falou. Mas a pessoa não consegue fazer nada sozinho. Mas tá demorando. Isso também são formas de diminuir a pessoa. E me parece que a 14457, quando coloca essas necessidades para fins de empresa, fala-se de canal de denúncia. Quantas empresas têm canal de denúncia agora? Porque aí poucas faziam canal de denúncia. E não adianta também, e eu passei por uma situação que o canal de denúncia era a pessoa que assediava. Então, assim, isso é um problema muito grave, porque as pessoas não observam que isso são questões de trabalho e pessoas que acabam tentando suicídio em razão da assédio sofrido. Porque, ora, eu tenho um empregador que me assedia, enfim, que me coloca em situações de vulnerabilidade e eu preciso do trabalho. E aí eu fico lidando com esse tipo de constrangimento. E aí o Enori fala, o pior de todos é o assédio velado, acaba matando exatamente, porque aqueles e-mails, aquelas coisas de rede social, que todo mundo... E eu já vivi processos em que o empregador mandava no chat tartaruga e não sei o quê, e ainda não terminou, e todos os pares assistindo e lendo aquele tipo de situação. Então a pessoa começa a se sentir, bom, mas só eu não consigo terminar, só eu não consigo fazer.
E é importante que se fale disso, porque aí tem conjugação direta com o meio ambiente de trabalho sadio, né? E aí não é só ter uma cadeira boa para sentar, ter uma mesa, enfim, nas condições, mas também a saúde mental dos trabalhadores trabalhando nesse lugar. E me parece que as pessoas custam a entender que o ambiente de trabalho precisa ser também um ambiente feliz. E a gente fala muito da felicidade no trabalho, questões outras, talvez em razão da CLT não tratar especificamente disso, em que pese tenha capítulo destinado à segurança, enfim, à medicina do trabalho, ainda é com as tintas de 43. E ainda de uma consolidação um pouco mais antiga. Eu sempre falo em sala de aula, lembrem que a CLT é de 43, mas ela é de leis ainda mais antigas. Então, a gente está falando de uma legislação muito, muito antiga que a gente precise, talvez, através da NR1 e dos próprios escritos acadêmicos, e aqui fazendo mais um gancho para mim, orientando a nota 10, a Stephanie teve um trabalho hercúleo, e eu falei para ela na época, eu quero ver se tu achar 3 jurisprudências, e ela achou. E TRT2 e TRT3, Minas e São Paulo, e a concausa demonstrando que a pessoa tinha já depressão, mas em razão da busca incessante por produtividade, da busca incessante por resultados, as pessoas adoeceram, e o nexo causal e o próprio laudo mostrava isso, enfim, que só eu não consigo, só eu, todos meus colegas conseguem menos eu, e aí isso faz com que a pessoa comece a entrar numa linha de doença. Daí o Anderson fala, na questão do assédio, temos alguns casos bem bacanas observados, como inovação da administração pública, sim, trazendo trabalho em ouvidorias, exatamente, eu dei aula numa pós-graduação que era só para pessoas que trabalhavam com ouvidorias públicas, exatamente, Santa Catarina também, e a preocupação de alguns deles, eu sei porque em razão de lecionar metodologia, eu boto a mão no TCC de todo mundo, e aí em algum momento teve gente que falou do assédio, e exatamente isso, o canal de denúncia não é satisfatório, porque o canal de denúncia tem a pessoa talvez que me assedia. Então, para quem eu reclamo se o canal de denúncias me coloca numa situação de absoluta vulnerabilidade e exposição? Então, talvez, além da conscientização, não adianta fazer semana de conscientização só para postar no Instagram. Também tem isso, né, Maurício? Tem empresas que gostam de postar no Instagram e aí o assediador é o chefe. Então, fica difícil. Mas a conscientização dos pares também, né? Isso não adianta. Eu acho que a questão primeiro ali do Anderson, que trouxe a questão, o aspecto sobre a administração pública, é bom saber, Anderson, porque para mim a administração pública é a que mais pratica assédio moral. É o exemplo que deveria ser dado daquele que tem administração pública, os casos de gravíssimos começam na administração pública, e não só de assédio, né? Mas a administração pública, infelizmente, é um palco para desenvolver assédio, já que não se aplica a norma trabalhista, tu tens os princípios de direito administrativo regendo, o princípio da legalidade, e realmente lá a questão hierárquica e de poder ela acaba prevalecendo. Se existe isso, acho muito importante que exista, né? E que isso tenha como exemplo, o que eu sempre digo, a administração pública, outro exemplo é a terceirização. Quantas terceirizações são fracassadas e fraudulentas na administração pública? Aí é uma questão de exemplo, né? Se na administração pública assim funciona, no privado nós vamos ter casos piores ainda. Não justifico, não é uma justificativa, é uma constatação, né? Mas aí, eu pego esse exemplo do Anderson e o que tu falou, André, em relação ao canal de denúncias, né? Eu tenho visto, tenho participado de muitos casos em que assessorado empresas de casos de assédio moral e sexual, em que no canal de denúncia é feito isso. Eu acho que o trabalhador, ele precisa saber primeiro quem administra o canal de denúncia. Isso tem que ser transparente. O canal de denúncia não pode ser uma caixa preta. Segundo, depois de feito o canal de denúncia, qual o procedimento? Eu tenho que saber o que vai acontecer, para quem vai. Geralmente tem que se constituir um comitê, né? Comitê com pessoas acima dos gestores, com representantes do compliance, do RH e do jurídico, geralmente é assim que funciona, para realmente ser sério, né? Segundo,
Terceiro, o canal de denúncias, ele precisa, além do procedimento, ele precisa dar uma resposta. Porque eu não acho que todo canal de... Porque o canal de denúncia, a depender da empresa, ele vai receber de tudo. Ele vai receber lá, eu e a Andressa, a gente se estranhou, um bateu boca, a Andressa me chamou de careca sem vergonha, e eu chamei a Andressa de mala sem alça, que, aliás, acontece isso toda semana. Todos os dias. Se acontece isso por si só não é um assédio. Usa o canal de denúncia e daqui a pouco isso pode ser resolvido de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, isso precisa ser investigado. Perdão da redundância, isso precisa ser investigado. E essa é a questão. O que a gente vê são empregados insatisfeitos com a falta de transparência de um procedimento de canal de denúncia. Então, o que eu sempre digo é que o canal de denúncia tem que funcionar. Nos casos que eu atendo empresas investigadas no Ministério Público do Trabalho, uma das causas é sempre essa. E aí entra o que o Anderson falou em relação às mulheres. O assédio sexual, eu falo sempre mulheres, porque são realmente as maiores vítimas do assédio. E geralmente é assim que funciona. Custam a denunciar. Quando uma denuncia, aparecem várias, né? Nós estamos aí, inclusive, testemunhando na mídia caso semelhante disso. Obviamente que tem que se investigar, obviamente que o investigado, e eu estou voltando para o assunto do canal de denúncia, precisa ter o direito à defesa, ou pelo menos a ser ouvido, mas uma decisão se espera da empresa em relação a isso, né? E tudo isso, voltando ao objeto da live, tudo isso ele tem essa relação com a questão de que o suicídio, a gente precisa entender que, embora o suicídio exista desde os primórdios da humanidade, o suicídio tratado em vários eventos da Bíblia, por exemplo, sobretudo no Antigo Testamento, mas ainda que a gente fale em suicídio, eu acho que hoje o suicídio começa a ter uma relação e também ser uma consequência, Andressa, não sei o que tu acha, isso também é um preço que se paga pela inovação tecnológica, pelo isolamento das pessoas, pelo crescimento dos problemas. Nós estávamos fazendo, eu e uma das advogadas da minha equipe, uma defesa contra assédio sexual, uma defesa administrativa, um auto de infração lavado pelo Ministério do Trabalho. Nós estávamos fazendo semana passada. E ela trouxe... E eu disse para ela colocar, e ela colocou um parágrafo exatamente isso, que tem que se considerar outros fatores, né? Outros problemas nisso, para simplesmente dar que ali existe a causa da doença ou a causa do assédio. Mas, enfim, é um assunto extremamente complexo e o nosso objetivo aqui era trazer a seguinte ideia: olhem para o lado e, às vezes, olhem com mais cuidado, mais uma vez, que foi esse princípio que eu trabalhei lá no doutorado, na época, no princípio do cuidado, que transcende essa questão de prevenção e precaução. Uhum. E acho que até já nos encaminhando um pouquinho para o fim, né, do propósito de tudo isso que a gente fez, além de divulgar para vocês o voucher, nós estamos com uma audiência alta, que é ótimo, então, os que ainda não se matricularam no nosso curso, agora está rolando um voucher de desconto, #EuFui, Góes e Munaro, aquele especialzinho. E, na verdade, sabendo que essa live também vira material acadêmico, eu tinha avisado aos meus orientandos que é importante também a gente conversar. Vejam, a gente em 40 minutos trouxe várias conexões do direito do trabalho, seja a questão do assédio, seja o canal de denúncia, seja a CIPA, o sindicato também, e a gente discute muito, né, qual é o papel do sindicato. E aí vem a grande diferença que a gente bate na sala de aula de representação e representatividade. Sindicato também é uma figura importante para a sociedade, não pode ficar só preocupado em arrecadar. Exatamente. Até porque, para que faça sentido eu estar contribuindo ao sindicato da categoria, eu tenho que me sentir representado. O que o sindicato está fazendo? Tem sindicato que a gente sabe que não faz nada, né? Fica preocupado só com a contribuição. Então, é importante que se fale sobre tudo isso. E as normas regulamentadoras, aí lembrando um pouquinho do professor Juarez Freitas, né? Precisam ser lidas de forma sistemática, assim como o direito como um todo, não só a questão da CLT, que a CLT, como a gente falou mais cedo na live, ela não tem tudo e a gente nem exigiria isso dela.
é um documento de 43, o mundo mudou, sobretudo depois do início da questão tecnológica, né? Eu acho que a pandemia foi um marco, porque as pessoas começaram a se isolar e acabou a ideia de não poder trabalhar fora da empresa, dá para trabalhar, e em razão disso, as pessoas não conseguem mais se desconectar. E a partir dessa situação, o burnout, como a gente já falou também, tornou-se uma doença com CID, mas infelizmente o Poder Judiciário ainda pouco reconhece. Eu já vi vários processos e já estive em vários processos advogando, enfim, que não se considerou burnout, é pessoa adoecida, né? Enfim, com uma série de coisas. Então, é muito complicado, tem que se falar sobre isso. A gente tem bastante projeto, né, Maurício? Inclusive, um dos nossos cursos de verão, Sim. não só falando do assédio, mas também... E aí, pessoal, fica a dica para vocês, a gente quer ouvi-los também. Se isso for um assunto interessante, a gente gosta muito, a gente quer falar sobre isso. Não só para os gestores, mas advogados também. Como é que o advogado pode contribuir? E pensando num comitê, né, Maurício? Como é que o advogado entra? Não adianta só pensando no processo. Chama o advogado que agora tem processo. E antes? E onde é que está o advogado antes, né? Mostrando o que é errado, mostrando que, inclusive, o empregador não pode só pensar naquela figura de quantos atestados, né? Mas por que do atestado? Eu acho que é nessa linha. Eu acho que sim. Eu acho que o advogado de consultivo, ele cada vez mais, quando tu vai fazer um consultivo, os clientes cada vez mais querem que o consultivo comece pela conclusão. Não tem mais espaço para pareceres de 20, 30, 40 páginas, a não ser que queiram algo fundamentado para apresentar para a gestão ou para traduzir e mandar para fora, se a empresa, perdão, é multinacional. Mas tu tem que começar pela conclusão, porque eles querem saber o risco e a recomendação, os riscos e as recomendações. É isso que se quer saber, né? Então, eu acho assim, qual é o papel do advogado também em relação a isso. E eu não estou falando só do advogado contratado, estou falando do advogado corporativo, aquele que fica dentro da empresa também. Né? Então, que é outro nicho que existe, né? Outro ramo dentro do direito, que é o advogado corporativo. Então, acho que é o que tu disseste. Eu acho que a relação de trabalho é mais um ramo, mais um braço da sociedade para auxiliar na prevenção. Assim como a escola, assim como a família, assim como o esporte, assim como a administração pública, como foi trazido aqui, todos fazendo o seu papel, né, dentro disso. Então, eu acho que tem que levar a sério. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, Andressa, no meu tempo não tinha essa frescurada de um mês é azul, o outro mês é vermelho, o outro mês é verde, o outro mês não sei o que. Não precisa disso. Mas essa mesma pessoa, talvez lá na frente, reclame que não enxerga nenhum programa de conscientização para tentar ajudar as pessoas, né? Então tem que ter um ponto de partida. Crítica vai ter de quem faz e de quem não faz. Ou quando faz e quando não faz. Mas eu acho que é importante. Eu acho que é isso, Andressa, avisando o pessoal aí que a gente vai fazer cursos de verão também, né? E a gente vai falar nisso, né? Esses pontos também, coisas rápidas. Então, enfim, é isso. E agradeço a todos por terem participado aqui. A gente manteve a média de 20 pessoas para um domingo de noite. Realmente muito bacana. Agradecemos o prestígio de todos aí. Também quero agradecer a participação do Diogo, né, que está com a gente nas coxias, querido amigo, parceiro nessa jornada também. Agradeço, estava ali no chat. E, aliás, os que ainda não seguem, sigam lá, @Góes_Munaro. A gente está fazendo ainda pelo nosso Instagram pessoal, mas a gente tem o Instagram da nossa empresa, lá tem bastante novidade. Também fica aqui o convite para vocês nos sugerirem, né, Maurício? A gente tem várias ideias, mas também é sempre bom a ideia de quem quer saber. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Boa semana e até mais. Valeu, abraço a todos. Boa semana. Tchau.